A graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da cidade, ao meu querido amigo Reverendo Vanderlei, a quem eu desejo que se encontre bem, ele, Lili, Pedrinho. Saudade de todos os irmãos, saudade da convivência com os irmãos. Dizer a todos que essa igreja tem um papel muito grande, né, muito importante na minha vida. Foram tempos muito bons, que eu espero que a gente retorne em nome de Jesus. Queridos, foi nos dada a responsabilidade de estar trazendo uma aula, né, de escola dominical para que fosse ministrada aos amados irmãos, né? O reverendo Vanderlei nos deixou bem à vontade para escolhermos um tema, um assunto e falarmos sobre ele, né? E a gente tem acompanhado, né, os cultos da igreja, as aulas, as conversas, né, os diálogos, né, nas lives, tanto do Facebook como em outros canais também, e a gente acompanhou, né, o estudo sobre a carta de Paulo aos Colossenses, né, e tudo que representa a carta de Paulo aos Colossenses, a gente percebeu, viu, né, que foi ministrada, que a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta de incentivo, é uma carta de encorajamento, uma carta de desafio, né, aqueles irmãos, né, os irmãos daquela igreja. E a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação dessa carta em outra carta, né, que é a carta de Paulo a Filemon, né, que segundo o teólogo John Knox, né, ele dizia que a carta de Paulo a Filemon deveria fazer parte da carta de Paulo aos Colossenses, porque enquanto a carta de Paulo aos Colossenses era para uma igreja, para um apanhado todo, a carta de Paulo a Filemon é para uma família dessa igreja, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa carta de Paulo a Filemon, que é diferente de todos os escritos paulinos, né? Dessa vez Paulo não está escrevendo uma carta com indicações teológicas, doutrinárias, ou até mesmo históricas. Paulo não está ministrando orientações a ninguém. Paulo está escrevendo uma carta de cunho totalmente pessoal a uma pessoa em favor de outra pessoa, né? Com um direcionamento, né, totalmente pessoal. Por isso que a carta de Paulo a Filemon ela é diferente de todas as outras cartas que Paulo escreveu, né? Talvez você agora esteja pensando assim, mas Paulo escreveu para indivíduos, né? Diretamente, escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, mas a carta a Filemon, ela é um pedido de clemência, um pedido de socorro que o apóstolo tá fazendo, né? E o que traz a carta de Paulo a Filemon, né? A história é a seguinte: Paulo, muito amigo de Filemon, né? Provavelmente se hospedava na casa de Filemon, tinha em Filemon alguém como companheiro, como alguém que sempre estava ali, como Áquila e Priscila, como outros que socorreram, como Silas, como outros que socorreram Paulo em várias ocasiões. Então Paulo tinha em Filemon um filho na fé, um amigo, uma pessoa da qual ele poderia contar sempre. E naquele tempo, aí vai o nosso primeiro assunto, né? Naquele tempo ainda existia a escravidão. A escravidão ainda era uma coisa tolerada, permitida, né? Naquele tempo se existiam ainda os escravos que serviam as outras pessoas. E Filemon, amigo de Paulo, tinha um escravo chamado Onésimo. E esse homem, escravo de Filemon, provavelmente ouviu, né, todas as vezes que Paulo estava lá na casa de Filemon, todas as vezes que Paulo pernoitava lá, ficava lá, provavelmente Onésimo escutou as mensagens que Paulo pregava,
ouviu os ensinamentos de Paulo, a passagem de Paulo pela casa de Filemon, que ficava em Colossos, foi uma coisa fascinante para esse escravo chamado Onésimo, né? Esse homem se converte ouvindo o apóstolo Paulo trazendo a mensagem para Filemon, para o seu senhor, né? Para o seu dono, né? E aí acontece uma coisa fantástica. Onésimo foge da presença de Filemon, né? Foge da casa desse, né? E vai atrás de Paulo. E quando Paulo escreve essa carta a Filemon, Paulo provavelmente estava em Roma, e Onésimo foge até Paulo, vai até Paulo, e ali Onésimo, nas suas visitas permitidas, pontuais a Paulo, né? A gente sabe que durante um tempo em Roma, Paulo teve uma prisão domiciliar, e ali Onésimo então se declara a Paulo, né? Declara a Paulo tudo que ele havia escutado, tudo que ele havia ouvido, tudo que ele havia aprendido nas passagens de Paulo na casa de Filemon. E ali Onésimo e Paulo têm um relacionamento de quase que de pai e filho, né? Um relacionamento muito intrínseco, muito íntimo, muito forte, né? A ponto de Paulo dizer que Onésimo foi um filho que ele gerou na cadeia, né? Foi um filho que ele gerou entre algemas, né? Só que agora existe um dilema quase que cultural, né? Porque Onésimo era um escravo fugitivo, alguém que tinha fugido da presença do seu senhor Filemon para ir até Paulo. E Paulo então escreve essa carta a Filemon, envia essa carta a Filemon, no sentido de que Filemon receba Onésimo de volta, né? Que Filemon receba ele agora não como escravo, mas como uma pessoa livre, como alguém que agora não é tão somente escravo, mas sim irmão em Cristo de Filemon. Então esse pedido de Paulo é um pedido que envolve muitas situações, né? Das quais a gente vai falar um pouquinho. E é muito interessante observar que Paulo não pede que Filemon perdoe Onésimo. Paulo pede que Filemon receba Onésimo, né? E aqui mostra que Paulo também, já para sua época, tinha, né, um pensamento muito avançado em relação à escravidão, né? De não entender a escravidão, não entender a escravidão como algo certo, ainda que ele mesmo se chamasse de escravo do Senhor Jesus, prisioneiro do Senhor Jesus. Paulo faz um pedido de liberdade a Onésimo, né? Um pedido a Filemon para que aceite Onésimo de volta como um homem livre. E Paulo chega a ponto de assim, não jogar na cara de Filemon, mas mostrar a Filemon que Filemon de alguma maneira era seu devedor, né? E Paulo chega a ponto de dizer, olha, se por acaso o que Onésimo te fez, eu cubro todas as despesas que ele te causou, mas acreditando que você vai fazer ainda mais do que eu estou te pedindo. Então a carta de Paulo a Filemon é uma carta que expressa a alegria de saber que uma pessoa ouviu o Evangelho e se converteu e se entregou a Cristo. É uma carta de amizade, de lembrança de amizade. É uma carta de pedido de liberdade. É uma carta de aceitação. E uma carta de esperança também, né? Quando o apóstolo Paulo tem a fé que ele vai ser liberto e ele vai encontrar novamente Filemon e eles vão conversar pessoalmente sobre essas situações, coisa que infelizmente não aconteceu, né? Paulo morre na prisão. Então vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo a Filemon, essa carta tão diferenciada de todas as outras que Paulo escreveu.
Vamos lá no versículo, a gente vai pautando aqui versículo por versículo, para a gente fazer as seguintes ponderações, né, sobre a carta de Paulo a Filemon. E até mesmo para a gente pontuar e mostrar o significado de cada versículo, né? E o significado da mensagem da carta. Filemon só tem um capítulo, né? Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo a Filemon, nosso muito amado colaborador. Então aqui a gente sabe que Timóteo, né, escreve a carta junto com Paulo, assina a carta junto com Paulo. A gente não sabe precisar exatamente se Timóteo estava com Paulo nessa prisão domiciliar, se Timóteo estava redigindo a carta para Paulo, se Timóteo estava como portador da carta. Então, logo no primeiro versículo, a gente sabe da presença de Timóteo, né, do filho na fé querido do pastor Timóteo, né, na vida de Paulo quando essa carta foi escrita. A introdução dela a gente sabe que é uma marca de Paulo, né, se chamar prisioneiro de Cristo Jesus. Em outras cartas ele se chama de apóstolo de Cristo Jesus. Nessa aqui ele começa dizendo a alcunha de prisioneiro de Cristo Jesus e chama Filemon de nosso muito amado colaborador. Então Filemon tinha, né, na vida de Paulo uma presença muito grande na vida da igreja, que era incipiente na época, um papel de colaborador muito importante. Versículo 2. A nossa irmã Ápia, ao nosso companheiro de armas Arquipo, e a igreja que se reúne na tua casa. Então, provavelmente, Ápia e Arquipo eram pessoas que também moravam junto a Filemon. A gente não sabe dizer se Filemon morava numa vila ou numa comunidade de casas ali. Provavelmente Filemon era o líder dessa vila em Colossos ali, dessa região, dessa comunidade de fé em Colossos. Mas provavelmente tanto Ápia quanto Arquipo eram moradores do mesmo lugar, estavam no mesmo lugar que Filemon. Então era uma comunidade de fé que ali estava. A carta, lógico, é endereçada a Filemon, mas a gente percebe também aqui que Ápia e Arquipo eram pessoas que residiam ali. E a prova que a igreja era incipiente é no próprio versículo 2 que diz: e a igreja que se reúne na sua casa. Então aqui não é uma sede própria, e sim uma igreja incipiente que, assim como a igreja primitiva, se reunia nas casas das pessoas. Então a carta, embora seja endereçada a Filemon, ela tinha um objetivo de ser lida à igreja, de ser compartilhada à igreja. O versículo 3, outra saudação de Paulo, né? Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 4 diz assim: dou sempre graças ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações. Paulo, né, tinha esse papel de, embora trancafiado, né, embora preso, sem poder fazer aquilo que ele mais gostava, né, Paulo foi o maior missionário da igreja, e Paulo realmente era um missionário que tinha uma alma de trabalho. Todo lugar que Paulo ia, Paulo plantava uma igreja. Quando ele conseguia plantar essa igreja com a ajuda da igreja de Jerusalém financeiramente, ele fazia. Quando a igreja de Jerusalém não tinha condições de financiar isso, ele fazia tendas e com esse recurso ele plantava a igreja, ele iniciava o trabalho. Então assim, Paulo ele difere muito dos missionários que a gente chama de missionários atuais, né? Missionários urbanos, transculturais. Paulo era um missionário na total acepção da palavra, né? Ele ia mesmo e fazia. Só que agora o apóstolo estava ali impossibilitado de estar fazendo isso, mas ele diz aqui a Filemon que sempre lembra dele nas suas orações. Isso aqui nos traz, né,
nos remete a esse momento que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente não tem condições de estar perto de uma pessoa que a gente ama, às vezes a gente não tem condição de estar perto de alguém que a gente gostaria de estar, né? Pais que tiveram até que ficar distantes dos filhos por conta dessa situação, mas a gente sempre lembra nas nossas orações, das pessoas que a gente ama. E a oração, ela não só tem o objetivo de conversa, de diálogo com Deus, mas ela também tem um objetivo de mostrar que a gente se importa e se lembra da outra pessoa, né? Existe uma frase que eu não vou me lembrar aqui do autor, que a oração é dizer eu te amo em secreto, né? Então quando a gente ora por uma pessoa, quando a gente intercede por essa pessoa, a gente está dizendo a Deus o quanto ela é importante para nós e para Deus. E Paulo faz isso em relação a Filemão no versículo 4, lembrando-me de ti em minhas orações. Versículo 5, porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Embora Paulo tivesse preso ali em Roma, as notícias chegavam até ele, né? As notícias chegavam até ele. É muito interessante que em 2018 foi lançado um filme muito interessante sobre o apóstolo Paulo, né? Até um dos personagens, um dos protagonistas é o ator Jim Caviezel, né, que fez o Jesus da Paixão de Cristo do Mel Gibson. Ele interpreta Lucas no filme e mostra que a prisão que Paulo ficava era uma prisão romana. Embora Paulo tivesse alguns privilégios por ser cidadão romano, mas era uma prisão muito difícil, muito dura, uma prisão inóspita, complicada de se estar, assim como toda prisão, né? Embora qualquer prisão que tenha o maior conforto do mundo não deixe de ser uma prisão, mas existem prisões e prisões, né? A gente no sistema penitenciário brasileiro sabe bem disso. O próprio Paulo, juntamente com Silas, ficaram presos no cárcere inferior, né, de Filipos, aonde ali naquele cárcere as pessoas, o cárcere inferior era o subsolo da cadeia, ou seja, as fezes, urina de todos os outros presos eram lançadas ali e Paulo e Silas estavam ali. Então, embora Paulo esteja nessa situação preso, as notícias chegavam até ele, ou chegavam até ele pelas visitas que recebia, ou chegava até ele pelas cartas que recebia. Então, Paulo fica sabendo dessa situação em relação a Filemão, que Filemão está tendo sucesso na sua empreitada, que Filemão está tendo sucesso em conduzir a palavra de Deus naquilo que ele se propôs. Então Paulo aqui relata que ele ouve falar do amor com que Filemão tem se conduzido, do amor que Filemão tem passado às outras pessoas através do trabalho que ele tem realizado, né? No versículo 5. Em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Então aqui fica bem claro que Paulo está sabendo do que Filemão tem feito. O versículo 6. Possa a tua generosidade inspirada pela fé tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo bem que nos é dado realizar por Cristo. Aqui Paulo está elucidando uma qualidade de Filemão, a generosidade. A generosidade de Filemão era conhecida, né? E naquele tempo, amados, para uma pessoa receber o evangelho, para uma pessoa receber uma igreja na sua casa, para uma pessoa receber, né, a mensagem do evangelho, a generosidade era quase que obrigatória as pessoas terem, né? E hoje em dia a gente sente muita falta disso, né? Não só no meio evangélico, mas como no convívio nosso, as pessoas elas não sentem mais, não exercem mais a generosidade de antes. Antes, tirando esse período de pandemia, muitas pessoas tinham prazer de receber cultos na sua casa, de receber a igreja na sua casa,
de receber uma bênção e logo agradecer, fazendo um culto, realizando um culto. Quantas pessoas que transformaram a sua casa em pontos de pregação, que mais tarde viraram congregações, que mais tarde viraram igrejas, né? Então a generosidade hoje em dia em relação a isso tem ficado muito mais escassa do que na época de Filemon, que era conhecido, era afamado por conta dessa benevolência, dessa generosidade. E é isso que Paulo começa apelando a Filemon, né? Lembrando Filemon dessa generosidade que ele exercia. O versículo 7 diz assim: de fato tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Então aqui Paulo lembra da sua estadia com Filemon, lembra da sua passagem quando ele estava com Filemon, e ao mesmo tempo diz que o que Filemon tem feito tem reconfortado o coração dos santos, tem abençoado os santos, ou seja, tem abençoado a igreja espalhada por todos os lugares ali da Ásia. Tudo aquilo que Filemon tem feito, ainda está fazendo, ecoa na demonstração de fé dele para com a igreja, né? É muito bom, é muito satisfatório quando a gente, principalmente nesse período de pandemia, quando a gente tem feito muitas lives, né? Igrejas que não tinham esse hábito de fazer, a gente passou a fazer. E uma das coisas que nos trazem mais satisfação é quando pessoas que nunca nos viram, que nunca visitaram as nossas igrejas, são abençoadas pelas nossas mensagens, são abençoadas pelos conteúdos das nossas mensagens, dos nossos cultos via internet, né? Existem pessoas de outros estados que nos veem, existem pessoas de outros países que nos assistem, né? Então naquele tempo não tinha nada disso, não tinha nenhuma live de Facebook, YouTube, mas o que Filemon fazia ecoava, o que Filemon fazia era nítido, era abençoador aos santos. Versículo 8. Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, versículo 9, prefiro fazer um pedido invocando a caridade. Até aí. Versículo 8 e versículo 9, parte A. Veja que Paulo, ele agora começa assim a fazer o pedido a Filemon, mostrando a Filemon que ele tem liberdade para fazer esse pedido em Cristo. Mostrando a Filemon lembrando a Filemon que a relação dos dois permite Paulo fazer esse pedido, né? Não é que Paulo esteja jogando na cara de Filemon, não é que Paulo esteja cobrando alguma dívida a Filemon, mas Paulo está mostrando a Filemon que ele pode reivindicar esse pedido, né? Dever favores a alguém é uma coisa muito interessante, né? Porque existem pessoas que sempre cobram esse favor, e muitas vezes cobram esse favor de forma arbitrária, cobram esse favor de forma indócil. Paulo está aqui fazendo não uma cobrança, mas uma lembrança a Filemon, uma lembrança da liberdade, da intimidade que os dois têm, né? E o versículo 9, então, ele entra nessa petição, mostrando agora, falando com Filemon acerca da caridade, né? Olha só como é que Filemon não era qualquer homem, olha só como é que Filemon não era qualquer um. Paulo já é o terceiro elogio rasgado que Paulo faz a Filemon. Generosidade, reconfortando os santos, e aqui Paulo apela à caridade de Filemon, ao amor de Filemon. Então Filemon era realmente uma pessoa especial. E aí o versículo 9 na parte B diz assim: é na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, versículo 10, que é a sequência, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Aqui o detalhe, né, da vida atual de Paulo.
Paulo agora estava velho, avançado em dias, na prisão, né? Talvez ele fale isso para Filemão no sentido de lembrar da sua atual situação, ou seja, que ele não podia fazer muita coisa diferente do que ele já fez antes, né? E ele suplica em favor ele diz, do meu filho Onésimo que gerei na prisão. Então aqui o apóstolo Paulo, de forma direta, suplica a Filemão pela vida de Onésimo, que tinha se tornado um filho na fé de Paulo, mais um filho na fé de Paulo. Quando a gente ora pelos nossos familiares, né, as nossas orações geralmente são sempre cheias de fervor, cheias de piedade, mas a gente também tem muitas pessoas que são família de Deus nossa, que a gente também tem muito carinho na oração, né? A gente também tem os nossos filhos na fé, a gente também tem as nossas mães de oração, os nossos pais, né? Como o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, para tratar os homens mais velhos da igreja como seu próprio pai. Então, né? Aqui Paulo tá chamando a atenção de Filemão para essa alcunha que ele deu a Onésimo, né? O meu filho que gerei na prisão. Aí o versículo 11 traz um dado interessante. Outrora ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Paulo está dizendo que Onésimo pode até ter sido inútil para Filemão. Pode até ter sido um escravo que não deu muitas alegrias, entre aspas, a Filemão, não foi de uma serventia que Filemão gostaria que tivesse, mas para Paulo ele está sendo útil. A gente não sabe a maneira que Onésimo estava sendo útil a Paulo, se Onésimo estava escrevendo as coisas que Paulo ditava para ele, se Onésimo estava fazendo outro trabalho que Paulo pediu, mas agora não na condição de escravo, mas na condição de homem livre, Onésimo estava sendo muito útil a Paulo. E Paulo diz que essa utilidade a ele também serviria a Filemão, né? Então, às vezes isso aqui é uma mensagem que acalenta o nosso coração, que muitas vezes a gente acha que a gente não é útil em nada, que a gente não tem, eu não tenho talento para nada, eu não tenho dom para nada, mas as nossas utilidades para Deus, elas são sempre relevantes, né? O que as pessoas que acham que existe alguma inutilidade em você, elas muitas vezes estão cegas, porque Deus sempre enxerga a nossa utilidade, né? Para Deus nós somos úteis em vários aspectos, né? E isso Paulo remonta aqui o papel do Onésimo atual, que estava sendo útil para ele, né? E vai ser útil para o próprio Filemão. Versículo 12: mando-o de volta a ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. Olha só a força, a firmeza e o sentimento que Paulo imprime nessa frase, né? Para que Filemão receba Onésimo de volta, dizendo que Onésimo era o seu próprio coração, né? Versículo 13: eu queria segurá-lo comigo, para que em teu nome ele me servisse nessa prisão, que me valeu a pregação do evangelho. Olha só que interessante, Paulo queria que Onésimo ficasse com ele na prisão, o ajudando ali na prisão. Mas Paulo entendeu que a utilidade de Onésimo seria maior. Esse versículo parece aquela passagem de Jesus quando desembarca na cidade de Gadara ou de Genezaré, como diz os evangelhos, e ali Jesus encontra um endemoniado de Gadara que assustava a cidade inteira. E ali Jesus muda a sorte daquele homem, coloca aquele homem são novamente, coloca aquele homem num estado de juízo perfeito. As pessoas da cidade se assustam ao ver aquele homem curado, salvo, e expulsam Jesus e os discípulos da cidade. E aquele endemoniado diz a Jesus: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir contigo, eu quero ser um missionário, eu quero ser um discípulo, E Jesus diz àquele homem: não. Fica na tua cidade e mostra às pessoas da sua cidade quem você era e quem você é e o que eu fiz por você. Então Jesus entendeu que aquele homem seria mais útil ali naquela cidade do que o seguindo. Assim foi como Paulo viu Onésimo,
que seria mais útil com Filemon do que com ele. E o versículo 14 ele expressa isso. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Ou seja, Paulo pede o consentimento de Filemon para que Filemon aceite Onésimo de volta de forma espontânea. Ou seja, toda boa ação, toda nossa boa ação tem que ser espontânea. Desde o dízimo que a gente dá, desde a oferta que a gente dá, quando o apóstolo Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, desde as nossas boas ações, elas têm que ser feitas sabendo que Deus tem olhado. A gente não pode fazer boas ações na expectativa que outros olhem pelo que está sendo feito, né? A gente tem que fazer as boas ações na esperança que Deus nos recompense, e não que o homem nos recompense. E é isso que Paulo evoca aqui de Filemon, que a sua boa ação seja espontânea e não forçada. No versículo 15 diz assim: talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre. Ou seja, os fins não justificam os meios. O apóstolo Paulo está dizendo que Onésimo fugiu da presença de Filemon, fugiu da presença do seu Senhor por um pouco tempo, mas agora ele podia ser útil por muito tempo, para sempre. Talvez a gente não entenda por que determinadas coisas não dão certo na nossa vida num determinado momento, mas isso não é o fim. Existem sempre as tentativas e erros, até chegar no acerto, né? Até chegar no acerto, né? E é isso que Paulo quer chamar a nossa atenção, né? Embora para Filemon possa achar que Onésimo não valha mais, Paulo chama a atenção que a gente sempre tem o nosso tempo de ter a nossa valia necessária, né? E aí o versículo 16 é o versículo mais importante dessa carta, desse capítulo. Não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. É Paulo dizendo a Filemon: Filemon, não receba Onésimo mais como teu escravo, receba Onésimo como um homem livre. Isso aqui também nos remonta lá à parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo estava lá no chiqueiro, lá no lamaçal, ele caiu em si e queria voltar para o pai com uma estratégia politicamente correta. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir para ele me tratar como um dos seus trabalhadores, vou pedir para ele me receber como um trabalhador. E quando ele retorna, o pai coloca logo um anel no dedo dele, simbolizando que ele é filho. E depois coloca as sandálias nos seus pés, simbolizando que ele é um homem livre. Então veja a petição cheia de fervor, cheia de sentimento de Paulo para Filemon. Não receba mais como escravo, receba como um irmão, segundo a carne e segundo o Senhor, né? Existem muitas pessoas por aí pregando que a verdade vos libertará, que a verdade tem nos libertado, mas vivem oprimidas por um monte de coisa, vivem oprimidas, vivem escravas da sua própria vaidade, escravas do seu bel prazer, escravas da sua vontade, escravas dos seus maneirismos, servindo a dois senhores. E isso remonta lá na origem do homem, quando Deus cria Adão e manda o primeiro homem, manda o primeiro Adão domine o homem sobre as aves dos céus, domine o homem sobre os peixes no mar, domine o homem sobre os animais na terra. Deus manda o homem dominar e o homem tem sido dominado pelas drogas, dominado pelo vício, dominado por tantas situações, né? E aqui o versículo 17 diz assim: portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. É a amizade, né? A verdadeira amizade é aquela que a gente faz sem olhar o porquê, sem cobrar, né? Paulo está dizendo: olha, se você me considera, Filemon, como teu amigo, recebe Onésimo como a mim mesmo. Versículo 18: e se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, né?
A verdadeira amizade, ela não olha dívidas, não olha favores, né? A verdadeira amizade, ela se beneficia da felicidade do outro, né? Um verdadeiro amigo tem prazer, sente prazer em ver o outro amigo bem. E é isso que Paulo, essa relação que Paulo tem com o Filemão, né? E se por acaso Onésimo, todo o prejuízo que Onésimo deu a Filemão, Paulo estava disposto a pagar. Versículo 19: Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho e pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu não quero que você me faça um favor só porque sou eu. Eu não quero, Filemão, que você aceite a minha carta, aceite o meu pedido só porque sou eu. Não. Eu quero que você aceite o valor devido, né? Isso aqui mostra o caráter do apóstolo, mostra a hombridade do apóstolo, né? Tem muitas pessoas que querem receber favor, querem ser reconhecidas pelo seu nome, pela sua fama. E Paulo não. Queria que Filemão fizesse por quem ele é. Versículo 20: Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto ao meu coração em Cristo. Talvez esse tenha sido um dos últimos pedidos do apóstolo. Talvez esse tenha sido um dos últimos clamores do apóstolo, para que Filemão entendesse esse pedido, né? A gente não sabe, mas talvez esse pedido, né, essa súplica tenha sido uma das últimas do grande apóstolo. Versículo 21, eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que peço. Além de Paulo ter feito todos os elogios que fez a Filemão, ele fala mais um. Ele chama Filemão de obediente. Ah, irmãos, obediência às autoridades, obediência aos cargos hierárquicos da nossa igreja, obediência às pessoas que têm sobre nós uma ingerência, é uma coisa que está difícil. Nós somos uma geração muito desobediente em relação a isso. E esse é mais um elogio que vai para a conta de Filemão, um homem obediente. E a fé de Paulo é tamanha que ele diz, eu tenho certeza que você vai fazer ainda mais do que eu te pedi. Não é? E para fechar aqui a carta de Filemão, os últimos versículos, 22, diz assim, ao mesmo tempo prepara-me também um alojamento, porque graças às vossas orações espero que vos serei restituído. Ou seja, Paulo tem a fé de que ele vai sair dali e vai estar com Filemão. Infelizmente isso não aconteceu, o apóstolo não viveu o suficiente para que acontecesse isso, mas ele tinha fé, ele tinha esperança de que ele ainda estaria pessoalmente com Filemão ali, juntamente com ele, né? Infelizmente isso não aconteceu. Versículo 23. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Esse Epáfras estava ali dividindo a prisão com Paulo, né? De Marcos, que é João Marcos, né? Olha só que interessante a gente falando de utilidade e inutilidade. João Marcos, que outrora tinha causado muitos males a Paulo, agora também estava sendo útil a Paulo. Olha só que bonito isso. Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, né? Lucas, autor do Evangelho, autor do livro de Atos também. E encerrando, versículo 25, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. É isso, amados, esse é o nosso singelo estudo, uma carta paulina diferente de todas as outras, um pedido de liberdade, um pedido de alguém que antes era escravo e agora era livre em Cristo. Existe o Onésimo em todos nós. Nós antes éramos escravos. Nós antes éramos escravos da lei, escravos de tantas coisas, mas um dia nós conseguimos a nossa liberdade em Cristo Jesus. E assim como Paulo escreve a Filemão pedindo para que ele trate Onésimo não mais como escravo e sim como um homem livre, é o pedido que eu faço a Deus para que você se veja como um homem livre, que você se veja como uma mulher livre, liberto de tudo aquilo que tem oprimido você e a sua vida. E que acima de tudo,
você enxergue os outros como homens livres, tratando cada um superior a si mesmo, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana da cidade, que Deus abençoe grandemente o reverendo Vanderlei. Olá, bom dia, bom domingo. Mais uma vez nós estamos aqui para ter a nossa EBD, né? Enquanto a gente não volta para ter ela ao vivo na igreja, a gente vai fazendo aqui online com vocês, tá? Tô com muita saudade, como sempre eu falo, e também com muita saudade da tia Lili aqui comigo. Logo, logo ela vai estar de volta. Bom, nossa lição hoje vai estar em Efésios 6, de 13 a 18. A gente vai falar sobre como a gente tem que se preparar espiritualmente. Mas antes vamos orar? Como eu falei para vocês, já onde está o texto, em Efésios 6, de 13 a 18. Vou esperar vocês aguardarem acharem enquanto eu oro aqui. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, mais um domingo estamos juntos. Peço que o Senhor continue protegendo a nossa casa, a nossa família, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos avós, os nossos tios. Muito obrigado pela sua mão sobre a nossa casa e a nossa vida. O que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ler o texto? A palavra de Deus diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo que tudo permaneceis firme, e estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com a perseverança e súplica por todos os santos. Bom, o que diz esse texto, né? Que a gente tem que estar preparado para os dias maus, os dias bons. E a gente se preparando para esses dias, a gente tem que vestir uma armadura, que é a armadura de Deus. Então eu vou ilustrar com vocês aqui, tá? Então, primeiramente, a gente vai vestir a armadura de Deus com a couraça da justiça, que é o Evangelho, que vai nos preparar com a armadura para a gente estar preparado, né, para tudo que tem que vir. Então, a couraça da justiça, a gente está protegido, né, sobre as coisas que podem acontecer com a gente. Segundo, a gente tem que ter os pés com a função de espalhar o evangelho. A gente tem que calçar as sandálias. E o que isso quer dizer? Quando a gente calça a sandália, é porque a gente está andando, né? Então, isso quer dizer que a gente tem que levar o evangelho para as pessoas, pregar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus para todos os povos. A gente também tem que ter sempre o escudo da fé. A gente tem que ter o escudo da fé. A gente tá com a couraça da justiça, a gente tá com a sandália para pregar o evangelho para todas as pessoas, mas a gente tem que ter fé para isso. Então a gente tem que estar com o escudo da fé. E também protegido com o capacete da salvação. Quem nos salva é Jesus. E Jesus, ele vai ver o nosso arrependimento, né? A nossa conversão, a gente não fazer as mesmas coisas que a gente fazia. E com isso também a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então essa aqui é a nossa espada, né? A palavra de Deus. Porque se a gente for com a couraça da justiça
com as sandálias para levar o evangelho, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e a espada da justiça, a gente está preparado para enfrentar a guerra. Viu como é que o soldado agora está preparado? Então, se nós somos soldados de Deus, a gente tem que estar bem preparado para enfrentar as guerras, né? Com essa armadura aqui completinha, tá bom? Então, vocês já sabem como se preparar, né? A tia colocou aqui para vocês como é que a gente tem que fazer. E essa é a lição de hoje. Bom, na próxima semana a gente se encontra, a gente vai estudar outra lição, né? Na nossa espada, que é a Bíblia, tá? E a gente se encontra novamente. Vamos orar pro final? Senhor, muito obrigada por mais um dia, a gente junto, reunido. Obrigada por nos dar a oportunidade de escutar e aprender da sua palavra. Esteja conosco, Pai, durante toda a semana. Continue protegendo toda a nossa família. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo, tchau, até semana que vem.